Maria Imaculada. Já aconteceu com você de você estar fazendo as suas orações e não sentir absolutamente nada? É sobre isso que nós iremos conversar nesse vídeo de hoje. Comunidade Acampamento Manaim. Primeiro, nós precisamos diferenciar três conceitos: a aridez, da tibieza, do reflexo de um pecado mortal. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2731, a aridez é aquilo que acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos e às lembranças. A tibieza é aquilo que nós mesmos causamos na nossa alma quando nós não perseveramos no cuidado da nossa vida espiritual. E o reflexo de um pecado mortal, como nós bem sabemos, o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus não habitam em uma alma que seja em pecado mortal. Antes de nós rotularmos o que nós estamos passando por aridez espiritual, nós precisamos tomar algumas providências. A primeira delas é fazer um bom exame de consciência, identificar se nós não estamos em pecado mortal. Feito isso, nós vamos até o sacerdote e nos confessamos. Segundo passo, nós precisamos ver a nossa vida espiritual como que ela está. Será que nós temos dado importância à nossa oração? Ou será que a gente tem deixado ela lá para o final do dia? Será que a gente tem falado assim, quando sobrar um tempo eu rezo? E gente, nunca sobra tempo, sempre aparece alguma coisa para a gente fazer, não é verdade? E o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer ao acordar é fazer uma oração, é conversar com Deus. Como é que está a nossa fidelidade com a nossa oração? Será que mesmo não querendo rezar o terço, nós estamos rezando? Não querendo ir à Santa Missa diariamente, nós estamos indo? Nós precisamos refletir nisso. Feito esses dois passos, você identificou seu pecado mortal, se confessou, viu que na sua vida espiritual você está caminhando bem, apesar de você não querer rezar, você reza, e ainda assim é como se Deus não ouvisse. Aí então pode ser que seja aridez espiritual, tá ok? E aí vem um questionamento natural que brota de dentro do nosso coração. Mas Deus deseja aridez para os seus filhos? Bom, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, porque Ele é nosso Pai, e Ele quer nos educar para que nós aprendamos a buscar o Deus das consolações, e não as consolações do nosso Deus. E nós precisamos ter muito fixo em nosso coração que Deus ele sabe de todas as coisas. Então nós não precisamos nos desesperar. Se nós estamos passando por um momento de aridez espiritual, nós precisamos ter consciência de que Deus ele sabe. E nós precisamos ter consciência de que Ele não permite uma cruz maior do que aquela que a gente pode aguentar. Então, se você está passando por este momento de aridez, é porque Deus está querendo moldar algo em você. Ele está querendo ensinar algo para você. E vamos lembrar, da passagem em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 ao 6, onde ele fala que é pelo fogo que o ouro e a prata são testados. Então, se nós estamos passando por um momento de aridez, que nós possamos louvar e agradecer a Deus, porque isso é sinal de que Ele nos ama muito, de que Ele está querendo nos ensinar e Ele está querendo nos moldar. E nós precisamos lembrar que Deus sempre tira uma coisa boa de uma situação ruim. E neste momento nós precisamos ter o nosso olhar voltado para a vida dos santos, porque a vida dos santos tem muito a nos ensinar. Uma das histórias mais conhecidas, talvez, é a de Santa Teresa d'Ávila, Aquele momento em que ela não estava nem um pouco afim de rezar, e aí ela foi para a capela, e aí ela falou com Jesus, Meu Jesus, eu não estou nem um pouco assim, com gosto de te adorar, mas eu vou ficar aqui nessa capela contando os tijolos para ficar em sua presença. E aí, em outro momento, ela pergunta ao nosso Senhor Jesus, quando foi que eu melhor adorei o Senhor? E nosso Senhor fala para ela, que foi naquele momento em que mesmo ela não querendo rezar, ela rezou. Santa é Santa Maria Madalena de Pazzi, que nos últimos 5 anos da vida dela, ela foi acometida por uma doença e ela transcorreu esses 5 anos sem consolo algum de nosso Senhor Jesus. Temos também a história de São José de Cupertino, que ficou por
13 anos. Gente, vocês imaginam? 13 anos numa desolação espiritual. A gente está passando o quê? Alguns meses e nós estamos por aí chorando, né? Temos também a história de São João da Cruz, que escreveu A Noite Escura de uma Alma, baseado no sofrimento que ele passou. Temos a história também de Santo Antônio Maria Claret, que muitas das vezes, gente, ele não conseguia fazer orações a não ser orações vocais. São as orações prontas, né? Que a igreja já nos dá, que são orações muito boas, muito eficazes. Um exemplo é o Santo Terço, né? Que tem o Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria. Temos também a vida de Santa Luísa Marilac, cujo medo de que seus pecados tinham sido responsáveis pela doença que acometeu seu marido causaram em sua alma um grande período de aridez. Bom, agora vamos falar um pouco sobre orações com gosto versus ausência de oração nos momentos de luta. E aí eu quero citar Provérbios no capítulo 3, que nos diz o seguinte: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido for por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Neste livro, Santo Afonso de Ligório vem nos falar da virtude de deixar de lado os gostos do sentimento e suportar o momento de aflição. E ele nos diz o seguinte: essa paciência nasce muitas vezes mais das consolações do que da força do verdadeiro amor a Deus. Por isso, com a finalidade de consolidá-la na virtude, o Senhor retira-se e lhe recusa esses gostos sensíveis para destruir todo o apego ao amor próprio que se alimentava com tais satisfações. E agora eu quero fazer uma comparação. Imagina uma criança que está aprendendo a andar. Os pais, eles ficam ali, eles cercam de cuidados. A criança, ela começa a dar os primeiros passos e cai. Os pais vão lá rapidamente, estendem a mão, levantam aquela criança e vai de novo, e cai e vai de novo. Até que chega um momento em que o pai deixa a criança, se distancia um pouco, abre os braços e começa a incentivar o seu filho. E aí a criança cai e o pai, ele já não vai mais até a criança, porque a criança precisa se levantar sozinha, faz parte do processo. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Quando a gente passa por uma conversão, é normal que o Senhor encha a nossa alma de consolos, pois nós estamos começando a andar na nossa vida espiritual. Então Deus, ele vai enviar muitos consolos, mas vai chegar um momento em que Deus vai se retirar e essa alma precisará caminhar sozinha. Mas Deus não vai abandonar essa alma. Deus é esse Pai que fica de longe, com os braços abertos. E aí nós vamos cair nos nossos pecados, nas nossas más inclinações, nas nossas escolhas erradas, em que nós pensamos que nós não precisamos mais de Deus, que não, isso aqui eu já domino já, esse pecado aqui, ó, tá dominado, não cometo mais esse pecado. E não é assim, gente. É somente pela graça de Deus que nós continuamos. E muitas das vezes, essa aridez espiritual que a gente está passando é justamente para moldar esse orgulho que está começando a crescer no nosso coração. Às vezes a gente tinha aquele pecadinho de estimação, né? Aí a gente passa pelo processo de conversão, se decide, não, eu vou largar esse pecado, não vou cometer mais. E aí a gente passa uma semana, um mês, 2 meses, sem cair nesse pecado. E aí começa a nascer um orgulho dentro do seu coração. Não sei se isso já aconteceu com você. Você começa a se achar assim, sabe, demais. Nossa, eu venci esse pecado. E aí Deus vê que você está começando a regredir. E aí Ele vai permitir na sua vida um momento de aridez, para você perceber que sem Ele, sem a graça dEle, você não vai chegar a lugar nenhum. A fidelidade da oração no momento de aridez, ela tem um valor muito superior do que o que a gente pode imaginar. E São Francisco de Sales, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim, que as nossas ações são como rosas, que elas são mais belas quando elas estão frescas, mas elas são mais fortes e mais perfumadas quando elas estão secas. E aí, voltando para a vida dos santos, nós temos muito, mas muito mesmo, a aprender com eles. Santa Joana de Chantal nos diz que o grande método é não ter método nenhum. Mas logo em seguida ela nos dá um método, que é o seguinte:
Se ao orar uma alma se abrir verdadeiramente para a graça santificante do Espírito Santo, coisas maravilhosas irão acontecer. E aí nós devemos lembrar da passagem de Romanos 8:26, né? Que diz que nós não sabemos como pedir e que o Espírito Santo pede através de nós com gemidos inefáveis. Então, que ao fazer a nossa oração, a gente possa abrir o nosso coração verdadeiramente para que o Espírito Santo de Deus, através de nós, eleve a nossa oração a Deus e peça aquilo que realmente nós precisamos. Porque a palavra também nos diz que nós não sabemos o que pedir. A gente não sabe como pedir e a gente ainda pede errado. Santo Afonso de Ligório nos diz o seguinte: sempre que nos sentirmos tentados a deixar de rezar, porque parece que não tem valor nenhum, que nós nos lembremos que nós fazemos isso para agradar a Deus, e isso é motivo suficiente. Então, que nós possamos buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Nós estamos passando por um momento de aridez, né? Vamos supor aqui. E aí vamos pensar, né? A gente não quer rezar o Santo Terço, a gente não quer ir à Santa Missa, não quer fazer vigília. Mas vamos parar um minuto e pensar. Isso agrada a Deus? É claro que agrada. Então, se agrada a Deus, eu vou fazer porque agrada a Ele e por obediência a Ele, e não pelas minhas vontades. Porque nós somos humanos, né? E o pecado original veio corrompendo tudo de bom que há em nós. Então, que nós possamos, né, de verdade, fazer aquilo que agrada a Deus e deixar o nosso querer de lado. São João Eudes tem um ensinamento sensacional. Ele nos diz que se vai mais longe em 1 hora de aflição do que em muito tempo durante o momento de consolação. As nossas orações no momento de aridez, ela tem um poder, gente, que se a gente imaginasse, a gente ia aproveitar muito esse momento de aridez, porque é uma grande graça que Deus derrama na nossa vida. E São João Maria Vianney vem nos falar algo que no fundo do nosso coração a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece, né? Deus, Ele está sempre presente, ainda que a gente não sinta. Então, se você está tendo dificuldades em fazer a sua oração, o conselho que Ele nos dá é: vá diante do Santíssimo e fique ali em silêncio, sentado ou de joelhos. E simplesmente fique. Só que a gente tem que tomar cuidado. Não é simplesmente ir lá e ficar assim, pensando na morte da bezerra, pensando, nossa, eu preciso resolver aquele problema no meu serviço, nossa, eu preciso falar aquilo com a minha amiga, nossa, eu preciso isso, nossa, eu preciso... Não, é silêncio. É silenciar o seu pensamento. É olhar para Jesus Eucarístico e meditar esse mistério. Esse Jesus velado que ainda nós não conseguimos contemplar, né, face a face, mas um dia, pela graça de Deus, iremos contemplar no céu. E São Paulo da Cruz vem nos ensinar orações simples e orações curtas. E aí ele até nos dá uma oração que é a seguinte: vontade de meu Deus, para sempre bendita sejas. Suave vontade, para todo sempre cumprida seja. Um tempinho atrás nós postamos lá no nosso Instagram pedindo para vocês enviarem dicas de como passar pelo momento de aridez, né? E dentre várias dicas que foram enviadas, uma dica que foi fundamental: procure ficar perto de pessoas que te levem e te animem a rezar. Gente, quando a gente está passando por um momento de aridez, a última coisa que a gente quer é pegar um terço e rezar. É abrir a Bíblia e meditar a palavra. E se você tiver amigos que não partilham desse mesmo desejo de ir para o céu que você tem, nesse momento de aridez, o que mais vai acontecer são convites para te afastar completamente da graça. Você já não está sentindo mais gosto na sua oração. Vai chegar aquele amigo te chamando para fazer uma coisa super prazerosa, que não vai edificar em nada na sua alma. E você vai, porque aquilo é prazeroso, aquilo é gostoso. E a nossa alma, ela tende a fugir da dor e buscar prazer. Então procure ficar perto de pessoas que vão te animar, que vão te convidar para ir para a Santa Missa, que vão te chamar para rezar um terço, ainda que você não queira. Então, dê uma olhada também no seu círculo de amizade, porque isso pode estar interferindo. Às vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus, sentir os gostos que Deus faz na nossa alma, porque a gente está perto de uma caixa de som barulhenta que é o mundo.
E nos dias de hoje, as amizades que nós temos, elas podem nos ajudar no caminho rumo ao céu ou nos tirar completamente do trilho. Bom, gente, é isso então. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a identificar, né, se você está passando por um momento de aridez e caso você esteja passando, como enfrentar este momento e que você possa tirar muitos proveitos desse vídeo, tá ok? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá ok? De ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E aí, eu queria fazer para vocês a propaganda da nossa nova blusa, olha só que linda. Quem como Deus, ninguém como Deus. Vocês acham ela no nosso Instagram, Lojinha Manaim, eu vou deixar aqui no box de informações, tá ok? Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!